Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Que Cara com Elas, agora nos domingões, às 21 horas, um horáriozinho bem bom, né, Vanessa? Bom. Que acontece aqui pelo Por Streaming TV, no Shopping Total, os estúdios ficam aqui no Shopping Total. Nosso programa está sempre trazendo informação, diversão, também informação, né, Vanessa? Exatamente. Oi, gente, mais uma semaninha e agora está decretado que o ano realmente começou, porque passou o carnaval, agora tem que colocar todos os planos. Tu percebeu que janeiro parece que não passava nunca, né? Parece que tinha 50 dias em janeiro. Passou janeiro? Deu. Nós estamos já março, indo pra Páscoa, daqui a pouco. Estamos indo para Páscoa. Olha a velocidade que está passando o ano agora. Fala que isso me deprime um pouco. Os boletos para pagar. Eita vida. E vai passando o tempo, é muito rápido. Mas enfim, hoje nós temos um assunto muito legal, um assunto que particularmente eu adoro, e eu sei que tu também gosta. Né? Nós adoramos. Nós vamos falar de astrologia. E aí? É um assunto que é pura diversão, mas também causa muitas dúvidas, né? Será que é uma ciência? Não é ciência? Como é que se torna um astrólogo? Eu não sei, hoje nós vamos descobrir. Eu só sei que eu adoro olhar tudo sobre o meu signo. Nós, como boas leoninas, somos viciadas em entender mais, se aprofundar sobre o nosso signo de leão. E eu adoro ler sobre outros signos também. De pessoas que perpassam aí a minha vida, porque às vezes muitas coisas a gente entende de comportamentos entendendo o signo. Quando tu entende o signo, tu diz, tá aí. Tá aí. Por isso, agora entendi. Tem, né? Igual, alguma coisa tem igual. Então a gente sabe que é uma ferramenta poderosíssima aí do autoconhecimento, né? É verdade, legal, né? Só que a gente não vai falar só sobre isso, nós vamos falar sobre o mapa astral, nós vamos falar sobre a eclipse lunar que tivemos essa semana, a lua de sangue, o que isso significa, o que isso impacta nas nossas Mercúrio vidas. retrógrado. O que mais a gente escuta falar, né? Será que é só Mercúrio retrógrado que existe? Não tem outros planetas não só que o envolvidos Mercúrio nisso? retrógrado pegou, né? Caiu no gosto popular, todo mundo fala, tem meme, tem tudo, abordando a pauta. Mas enfim, nós temos mais uma convidada, mais uma mulher incrível, que está aqui hoje nos estúdios comigo, com a Vanessa. Quem é a Vanessa? Ela é uma astróloga, expert nesse assunto, vai esclarecer todas as nossas dúvidas, que são muitas. E olha, ela vai falar sobre tudo isso aí e vai falar também sobre uma coisa bem legal, que é o calendário astrológico. E ela é minha xará. Então, seja muito bem-vinda, Vanessa Fontoura! Obrigada, menina. Lindona, maravilhosa. Coisa boa estar aqui com você. Eu tenho uma coisa para dizer, que vocês têm toda a razão que o ano inicia em março. E não é só porque o carnaval foi mais tarde. O ano inicia em março, porque dia 20 de março nós temos o Ano Novo Astrológico. Olha só, já vamos saber tudo. Na astrologia, é a partir dessa data que nós analisamos o ano que realmente está começando. Será que é por isso que a gente tem essa percepção de, agora começou o ano, passou tudo, pode ser. Porque às vezes a gente tem, né, esse sentimento, parece que... Muito, eu tava com esse sentimento, assim, de que, assim, tu diz que começou o ano agora, esse sentimento pra mim, passou o carnaval, eu digo, pronto, agora eu preciso fazer acontecer. Agora as metas que eu fiz lá, eu não fiz nada em janeiro, as nossas metas. E começou intenso, né? Porque esse março não tá com a sensação de que a gente tá com uma coisa atrás da outra, assim, cheio de compromissos, parece que a gente tem que fazer aqueles 2 meses caberem dentro desse mês de março. Então no céu também as coisas começaram assim, a gente começou esse mês de março com muitos acontecimentos aí, com planetas retrógrados, com esse ano novo astrológico que inicia no dia 20, com um eclipse lunar, eclipse solar, muita intensidade de energia mesmo pra gente conversar ainda hoje. Mas, Vanessa, antes da gente falar então sobre essa pauta que é tão curiosa e é tão deliciosa de se falar, que é a astrologia, uma dúvida, uma curiosidade que eu também tenho, e nós estávamos falando em bastidor. Como se torna um astrólogo? Como é que deu essa virada de chave e tu te tornou essa astróloga que você é hoje? Então, Nick, eu na verdade, iniciei os estudos na astrologia como uma curiosa, né? Um assunto que me encantava. E eu, então, iniciei uma faculdade de astrologia, que se chama Unipaz, aqui em Porto Alegre. Então, existe uma faculdade para se tornar astrólogo. Exatamente. Que aqui no Brasil, a gente ainda não tem
uma certificação, assim como na Europa a gente já tem em alguns países, onde é regularizada essa profissão da astrologia. Nós aqui temos a Unipaz, que hoje já não está mais situada em Porto Alegre, mas a formação foi durante 6 anos, né? Então a gente imagina que é um curso rápido que se faz astrologia. Não, astrologia é necessário que a gente estude mitologia, que a gente estude astronomia, que a gente compreenda a história. Porque como a gente sabe que tal movimento, o eclipse ou o movimento de um planeta possa causar alguma influência, porque é estudado antes a história, o que aconteceu da última vez e das outras vezes onde tivemos esses movimentos. Então, para tudo isso existe um tempo de estudo, né? Então foram 6 anos, uma certificação aqui, uma certificação em Portugal também, porque lá é um lugar hoje bem regularizado a profissão da astrologia, então eu quis também ter a certificação de lá. Então, esse foi o caminho. Na verdade, eu trabalhava em outra área, eu trabalhava como gestora numa área comercial, na área da saúde, com materiais cirúrgicos, e há muito tempo fui me preparando para que eu pudesse fazer essa transição. Aí, há não muito tempo, há 2 anos atrás, eu consegui realmente trabalhar só com o que eu tanto amo. Eu me encanto a cada mapa, a cada história, porque cada mapa traz uma história de uma pessoa ali. E me emociona fazer esse trabalho. Então, hoje eu consigo trabalhar e fazer o que eu amo. Quando a gente chega num certo momento da vida, né, guria? É maturidade também, né? Eu fiz 50 anos agora em janeiro. Olha! E é tão bom, assim, eu tinha como objetivo, aos 50 anos, eu a partir dali vou fazer do meu trabalho só o que eu tiver com muita vontade, com muito prazer. Isso aconteceu até antes, então... Olha que bom essa maturidade, agora mudando um pouco a pauta, né? Mas não tem como não abordar. A gente recebe muitas mulheres como nós, 50 menos, 50, a gente fica com 50 menos, né? 50 menos a gente adorou, né? Gente já aprendeu. 50 menos. Como a gente vê ainda acontecer muito do etarismo, e a gente olha mulheres maravilhosas, como você, aos 50 anos, cheia de disposição, virando chaves na vida, eu acho que a gente se torna, com o passar dos anos, cada vez melhor, né? Eu acho como que sim, vinho. com certeza. É evolução de mundo também, né? Formação. Hoje os 50 anos de hoje não é os 50 anos que nós temos a nossa memória, né? Então também isso é bem importante, porque num passado ainda recente, as mulheres com 50 anos estavam ali, né? Totalmente diferente. Eu não falo só da estética. Ou que já viveu tal que, já pensando em aposentadoria. A gente tá virando chaves, né? né? Isso que é o mais legal. Vocês sabem que eu tenho 50 anos, minha mãe 75, minha avó 97, vai fazer agora nesse mês. E ela usa iPad, iPhone, ela tem Instagram, ela é a primeira a comentar lá quando eu tenho algum videozinho. Então, assim, elas também são senhoras completamente diferentes de gerações passadas. Coisa boa, né? Exatamente. Coisa boa, né? Nós somos umas entusiastas desse assunto. Exato, por isso que a gente sempre toca, assim, né? Quando a gente encontra uma mulher assim como você, a gente sempre fala que os exemplos inspiram, movem, né? Então, saber que tu fez toda essa virada maravilhoso Mas assim, sabe o que eu queria perguntar, que eu acho bem legal, que eu acho que causa bastante dúvidas, assim, é sobre mapa astral, né? Tu falaste ali que cada mapa astral que tu faz, tu fica ali envolvida naquelas histórias e tal. Como que o mapa astral funciona na praticidade? A pessoa que quer te procurar, eu quero fazer o meu mapa astral, porque eu vejo assim, já conversei com várias pessoas sobre esse assunto, e eu acho que causa muito dúvidas, porque as pessoas não sabem exatamente o que elas vão encontrar no mapa astral, elas não sabem se aquilo vai permear a vida toda, se vai falar só a partir daquele momento. Então, assim, são várias dúvidas. Queria que tu falasse para nós como é que ele funciona na prática, assim. Então, existem várias maneiras da gente fazer o estudo dos mapas, tá? Mas a primeira consulta, a primeira vez que vocês vão fazer um mapa comigo, por exemplo. Então, nós vamos falar sobre esse mapa astral, que chama também mapa natal, é o mapa de nascimento. O céu estava de uma maneira naquele momento do teu nascimento, e por isso o horário e a cidade de onde a pessoa nasceu é tão importante, porque é o momento do céu, a fotografia do céu na hora do teu nascimento. E ele traz, gente, impressionantemente, ele traz informações que
até eu, a cada história que eu conto, porque a cada vez que eu leio um mapa daquela pessoa que eu não conheço, que eu nunca vi, me conta uma história ali, eu realmente fico impressionada o quantas informações a gente tem dentro de um mapa astral. Então ali nós vamos falar sobre a personalidade, sobre como aquela pessoa lida com o dinheiro, com a profissão, com o trabalho, com os filhos. Nós somos muitas dentro de nós mesmas. Como a gente se repete nas relações afetivas em especial. Por que a gente, em determinados momentos da vida, a gente sempre encerra aquele ciclo, mesmo quando não é para encerrar, mas a gente vai repetindo um processo de tempos em tempos, e aí a gente vai entendendo isso em cada área da vida. Então, quando a gente faz um mapa, é um momento de respeito a si mesmo, é um presente que as pessoas se dão, porque é o autoconhecimento, é um período de 1h30, 2 horas, às vezes, que eu fico com as pessoas, para que a pessoa possa refletir sobre cada movimento desses na sua vida. Depois a gente vai para esse segundo momento, que também é na mesma consulta, que fala das previsões astrológicas, que na verdade as pessoas já me procuram sempre querendo saber das previsões. Eu ia dizer, né? Claro, sobre o futuro, né? É o futuro. Sobre o que acontece nas previsões da astrologia? Nós não estamos falando de uma previsão determinista, porque na astrologia a gente entende que cada um de nós tem o seu livre-arbítrio. Eu vou ter alguns caminhos e cada um vai escolher um deles, né? O que realmente fica muito claro, e por isso esse mapa, que chamam-se mapas de revolução solar, mapa de trânsitos, progressões, todos eles são feitos na mesma consulta, no mapa de previsões, eles vão ser usados como um guia, um GPS. A partir dali, tu consegue compreender que aquele ano pode ser um ano com maiores desafios, ou ainda algo que eu gosto muito de chamar a atenção. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas com um problema, e elas ficam fixas naquele assunto na vida delas, sem se dar conta que tem muita coisa boa acontecendo. Então, às vezes, a pessoa quer algo profissional e ali tá tendo muitos obstáculos, muitos desafios, muitas dificuldades, mas ela está num momento muito positivo com a família, por exemplo. E ela não está dando atenção para isso. Está dando atenção só no desafio, né? Ela tá no só para o problema. Né? Um foco que é muito comum de todos nós, que a gente acaba prestando atenção naquilo que não está funcionando, que não está dando certo, né? E depositando aquela energia ali, né? Depositando aquela energia. Então, existe um equilíbrio. Durante o ano, cada um tem o seu ano, né? Nós vamos ter ali energias positivas e negativas. A gente identificar para que a gente possa usar da melhor forma, até as positivas, identificar aonde está funcionando. Então, quem sabe eu não presto mais atenção. Potencializa aquela área determinada. Para aquela área da minha vida, né? E não fico brigando contra algumas coisas que talvez ainda não seja o momento. Porque isso também a gente identifica no mapa. Existem momentos mais propícios e outros menos propícios. Então, a gente vai escolhendo por onde caminhar, né? Então, é uma ajuda, é um guia realmente, é uma ajuda. Mas cada pessoa define e decide aí as suas escolhas. A pessoa faz esse mapa astral, mapa natal, que fala de cada área da vida dela, de como ela lida com cada área da vida dela, uma vez na vida. Depois, nós vamos repetindo todos os anos só esse mapa do ano, que é o nosso GPS daquele ano. Que legal. Entendi. Tu já fez, Vicky? Nunca fiz. Eu fiz há muito tempo atrás. Eu tenho muita curiosidade. Mas sabe que eu ficava com uma dúvida. Olha a minha dúvida de maluca, né? Será que a minha mãe estava certa no meu horário de nascimento? Não, porque, né? Antigamente tinha essas coisas assim, mais de dúvida. Hoje em dia a gente tem, né? Hoje em dia eu acho que as mulheres, os pais estão mais ligados nisso. Mas, enfim, né? Ela sempre me disse que era determinado horário. Eu acreditei, levei isso para minha vida e fiz o mapa astral. E funcionou naquele momento. Eu tinha te comentado, né, Vanessa? Funcionou. Mas até eu acho que eu quero fazer de novo, viu? Claro, e curiosidade dá, né? Muita curiosidade, muita. Mas, falando em curiosidade, nós queremos saber muito sobre essa eclipse lunar que aconteceu essa semana, que foi esse alvoroço, gente que acordou de madrugada, gente que me falou, eu vou estar às 13 e pouco da manhã, ligado, essa lua avermelhada. O que é uma eclipse lunar, para a gente entender mais ou menos em diferença... E como ela impacta na vida da gente, né? Então,
O eclipse lunar que acontece, a gente tem dois eclipses, né? O eclipse lunar e eclipse solar. Quando a gente está falando de eclipse lunar para a astrologia, a gente está falando de questões emocionais e do passado. A Lua sempre nos traz essa energia de mais introspecção. Solar é vitalidade. Aqui as duas leoninas, solar é vitalidade. Leão é regido pelo Sol. E por isso os leoninos têm essa energia tão vital, assim, tem essa capacidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Bom, no eclipse lunar, a gente tem uma energia mais emocional, mais intensa, o que pode deixar com que as pessoas se sintam mais pesadas, mais carregadas, parece que o mundo está sobre as costas. É para todo mundo? Não. Depende de onde vai estar acontecendo dentro do mapa natal de cada uma dessas pessoas. Então, o eclipse lunar, ele acontece agora em março, aconteceu nessa semana, no signo de Virgem. As pessoas que são do signo de Virgem, ou têm uma lua em Virgem, um ascendente em Virgem, ou o seu lado contrário, que é Peixes, lua em Peixes, ascendente em Peixes, ou o sol em Peixes, essas pessoas sim vão sentir de uma forma mais intensa. E sobre o que se trata esse eclipse? Virgem é o signo da disciplina, da organização, da ordem e também da saúde, da nutrição, da natureza também. Peixes é o signo eu ia dizer já direto das ilusões, mas tem tantas outras coisas, né? Da compaixão, da sensibilidade, da arte e também das ilusões. Então, esse eclipse, de uma forma coletiva, pede que a gente cuide mais da saúde de forma coletiva, tá? E também colocar um pouquinho mais os pés no chão, de forma prática. A gente tem um outro movimento também acontecendo junto com esse eclipse, que é Saturno junto com o Sol, que nos pede de uma forma que a gente traga os nossos sonhos para a realidade, assim, sabe? Coloque mais realidade, mais praticidade na nossa vida. Acho que trazer essa energia num mês tão importante que é o mês de março é muito legal, né? Porque é uma virada de chave, é um momento onde acabou o carnaval, acabou a bagunça e é hora da gente colocar os pés no chão e enxergar a vida de uma forma mais realista. E agora, ainda mais que vai começar o ano novo, o ano novo que está em 20 de março, que começa, né, que tu disseste ali. Exatamente, ano novo astrológico. É no dia 20 de março. Então, por quê? Porque o Sol entra no signo de Áries, o primeiro signo do zodíaco. O Áries é o signo que inicia, que tem, por isso falam tanto dele, que ele é impulsivo, né? Que você tem que fazer, vai lá e faz. Porque essa é a energia da primeira casa do mapa natal. É aquele que inicia. Então, o equinócio de outono, que começa agora no dia 20, a gente já começou a sentir um friozinho gostoso, assim, porque aquele calor estava demais, né? Ninguém aguentava mais. Então, nós iniciamos aí no dia 20 o outono, nós temos o ano novo astrológico, a partir dessa data nós temos um mapa que nos fala sobre esse ano, qual é a tendência desse ano de forma coletiva. E nós temos aí um ano com regido pelo planeta Júpiter, que é um planeta que na astrologia, na mitologia, ele é Zeus, então ele é muito benéfico, é um planeta que fala de prosperidade, de abundância. Seria um planeta mais sábio, digamos assim, se trouxesse para uma... Não pode ser. No ano passado, 2024, foi regido por Saturno. Saturno é o planeta mais, na mitologia, né? Porque daí a gente estuda na mitologia Cronos, é mais disciplinador, o senhor do tempo. Isso. Né? Júpiter... Ele é, sim, mais sábio, ele é o planeta da sabedoria também, mas é um pouco mais de leveza, talvez, tá? Não que nós não tenhamos também momentos mais difíceis, mas desde o ano de 2020 a gente vem numa evolução. E para evoluir, muitas vezes é preciso sofrer, né? E não é à toa, a gente passou aí por pandemia, a gente passou por situações... Enchente, nossa, aqui, mas também em outros lugares aí do mundo todo. A gente está vendo tragédias, estamos vivendo tragédias agora, né? Tragédias muito tristes. A gente, no ano de 2025 e 2026, a gente começa a colher alguns frutos, sabe?
de uma evolução. Que bom. 2020, que bom, eu ia dizer, tá na hora, né? 2025 já com uma movimentação de planetas que ficam, Netuno, por exemplo, que entra agora dentro desse mês de março no signo de Áries, ele demora 14 anos para mudar de signo. Então, cada vez que existe uma mudança, essa mudança ela impacta de uma forma bem intensa. Assim como nós teremos durante esse ano a mudança de Urano para o signo de Gêmeos e já tivemos de Plutão para Aquário, que nos diz que esse é um ano do conhecimento. Então, se eu puder dar uma dica para as pessoas, esse é o ano de investir no seu conhecimento. Ficar por dentro. 2025 e 2026, eles precisam ser analisados até de forma conjunta. E é essa grande evolução de uma maneira muito rápida na tecnologia, no digital, na comunicação, na forma de ensino. Já estava na hora de mudar a forma de ensino. Nem todo mundo aprende da mesma maneira. Verdade. Então, aquele método antigo e tradicional que a gente vem fazendo há tanto tempo, começam a acontecer em movimentações de compreender quanto cada um é único e quanto cada um tem uma maneira diferente de aprendizado. Viu como, na verdade, com a astrologia a gente fala muito de horóscopo, né? De signo. E como a gente tem outros assuntos aí. Assuntos muito mais profundos, né? Muito mais profundos, exatamente. E eu estava pensando exatamente isso, Vanessa, quando tu estava dizendo. Claro, eu sempre acreditei muito na questão da astrologia, não era uma coisa que precisava me convencer, mas é claro que para mim é muito óbvio que os astros têm influência na nossa vida, né? Eu faço uma coisa que muito curiosa, eu nem sei se eu devo contar aqui, mas eu vou contar. Claro, e quem me conhece bem sabe que já passou ano novo comigo. Eu, todo ano novo, gente, às vezes não dá, porque a lua não tem a lua. E eu ensinei já para muita gente isso, e muita gente faz isso comigo quando passa comigo novo, ou então me manda mensagem: eu fiz o que tu me ensinou. De virar a bunda mesmo, né? Pra lua, se tá lua, e faz 3 pedidos. Vocês não sabem quantas pessoas eu já passei isso aí, e faço 3 pedidos. E funciona, porque a lua é poderosíssima. Como o sol não é. É só tu olhar, por mais que tu ache assim, que tu acha que talvez isso bobar, olha pra lua, mas olha mesmo. E tu vai ver o poder magnético. Olha, me arrepio. Não é à toa o poder magnético que tem. Eu não estudei nunca nada em torno da lua. Mas isso pra mim é óbvio. Uma clássica é o lobisomem, né? É verdade. Impactado pela lua cheia. Tudo e é uma coisa muito linda, lua místico, cheia, né? é tudo muito místico, é tudo... E as pessoas podem usar muito mais dessa energia da lua do que, na verdade, elas utilizam. Imagina que todos os meses nós temos esse ciclo lunar, que inicia na lua nova. E essa lua nova é o momento da gente colocar em prática nossos objetivos, da gente começar algo, ou no mínimo escrever, colocar no papel, pensar sobre o que quer fazer. Esse movimento, se as pessoas entenderem que esse movimento funciona, na lua crescente é a hora de colocar em prática. A hora de ter ação, de começar o que precisa ser feito, de não parar. Aí a gente tem a lua cheia, que é o ápice. A lua cheia está em total potência. A gente teve esse eclipse, todo eclipse lunar acontece numa lua cheia. Todo eclipse solar acontece numa lua nova. Então esse eclipse lunar foi numa lua cheia. Olha a energia de uma lua cheia. É a hora da colheita daquilo que a gente começou na lua nova. Se a gente começar a pensar em coisas pequenas que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente iniciou lá na lua nova, às vezes algo bom, às vezes algo não tão bom, mais negativo, mas se você começar a perceber, é nessa lua cheia que as coisas se resolvem. Então, nas mínimas, às vezes a gente pensa em algo grandioso que a gente quer começar, mas não, no nosso dia a dia, nas mínimas coisas. Aquelas conquistas que a gente pequenas conquistas, é na lua cheia onde tem essa colheita. Interessante. E depois nós temos então a lua minguante, que é o momento da gente retornar, da gente repensar, ficar mais introspectivo. Ficar mais introspectivo e pensar no que nós queremos para o novo ciclo que já inicia. Todos os meses nós temos essa nova oportunidade. E eu lembro que na lua minguante não pode cortar o cabelo, tu corta o cabelo. Não, eu tem que cortar na lua crescente. A minha avó dizia, corta na lua crescente. Não, mas tem uma outra lua também que é bom, não é? Que não, eu só sei que a minguante não pode. A cheia também porque ele mingua, né? Diz que a cheia, ela enche. A lua nova. E nas plantações, quantos anos se guiavam
eram guiadas, as plantações eram guiadas pela astrologia, né? Então a gente vê, eu muitas vezes eu tenho um certo cuidado em falar em influência, porque eu acredito que o que está acontecendo no céu é o mesmo que está acontecendo aqui. Só que nós, astrólogos, que somos pessoas que talvez tínhamos mais dificuldade de olhar por esse lado que todo mundo está olhando, então a gente olha para cima para compreender um pouquinho melhor. Parece meio louco, e talvez, mas é uma forma de compreender o que realmente está acontecendo aqui. Então na verdade, um espelho. A gente olha lá e consegue compreender a movimentação do que está acontecendo por aqui também. Olha que legal. Aproveitando o gancho, vamos falar um pouquinho de Mercúrio retrógrado? Ah, sim, o Mercúrio retrógrado. Que a gente caiu no gosto popular, todo mundo fala, e assusta muita gente, né? Assusta, até porque muita gente fala, nem sabe o que é. Né? É só o Mercúrio que é retrógrado? A gente quer entender isso melhor. Mercúrio, se fala muito do Mercúrio retrógrado, todos os planetas ficam retrógrados. Nesse momento nós estamos com Mercúrio retrógrado e com Vênus retrógrado. Toda vez que um planeta fica retrógrado, aqueles assuntos do planeta e do signo onde ele está precisam ser revisados. A gente tem que dar atenção. Por exemplo, Vênus está retrógrado desde o início do mês, e aí a gente está falando sobre amor, né? Vênus é a deusa do amor. Sim. Então a gente está falando sobre relacionamentos. Para todo mundo tem que revisar os relacionamentos? Não, mas lá no mapa das pessoas a gente consegue identificar que é um momento de revisão aí dos relacionamentos. E por que o Mercúrio retrógrado é tão falado, né? As pessoas sentem tanto. Primeiro que é um planeta que a gente pode culpar por todos os erros que acontecem durante aquele mês. Então não tem que usar o Mercúrio. Tem motivo e tal. Então tem motivo. Todas, quando acontece alguma coisa errada, Mercúrio tá retrógrado. Mercúrio tá retrógrado. Ou eu tô no inferno astral. Então Mercúrio é o planeta que fala da comunicação. Na mitologia, ele é o mensageiro de Zeus, ele leva a conversa. Ele é o regente de Gêmeos. Olha, tem gente que acha que Gêmeos é fofoqueiro. Não é, ele só gosta de se comunicar com muita gente. Então, tem essa eu não sabia dessa fala de Gêmeos. Eu não sabia. Tu já sabia, Nick? Eu sabia. Mas é só fama. Todos os signos têm seu lado positivo e seu lado negativo. Sim. É só fama. Tá? Então, Mercúrio, ele rege a comunicação, as viagens, também os negócios. Na mitologia, ele é o mensageiro, ele é o deus dos negócios, o deus do comércio. Então, quando a gente estuda na astrologia, ele rege todos esses assuntos. Portanto, pode acontecer de quando ele está retrógrado, isso quer dizer revisão, ele fazer com que essa comunicação não fique muito clara e que as pessoas não se compreendam. Então, eu nunca digo que as pessoas tenham que deixar de fazer algo durante esse período, de maneira nenhuma. E eu escuto algumas pessoas dizendo, não fecha negócio, Mercúrio está retrógrado. Não, gente, a gente não precisa parar, porque só é até 7 de abril, já pensou? Nossa, parar a vida aí até 7 de abril? Não, mas eu digo que é bem importante que a gente revise. Tem que assinar um contrato. Mais atenção. A gente tem que ter mais atenção. E ele está passando por Áries. Áries é o signo do impulso. Então, mais ainda a gente tem que compreender que é necessário a gente ter calma, prestar atenção. É um ensinamento. Na verdade, todos os movimentos eles trazem ensinamento. Então, o ensinamento desse período é que a gente tem que revisar. Revisar o que é documentação, negócios, qualquer comércio que se vai fazer, viagens, vamos checar se os documentos estão todos certos, se está tudo em dia, para que não haja aí algumas intercorrências. Isso não quer dizer que vai dar tudo errado. É só que a gente tem que prestar mais atenção. Ficar mais atento. E nós temos que ficar, né? Porque Leonina, essa impulsividade que ela falou, nós temos, depois eu quero saber depois um pouco do nosso signo. Será que a gente quer saber o que dá tempo? Eu quero saber um pouquinho o que espera o signo, o que podemos esperar. Né? E até essa questão do signo que gera também muita curiosidade, que a gente sabe que as pessoas querem sempre saber. Existe um signo que é mais sortudo, que são mais sortudos que outros? Ou não? Não tem nada a ver isso, assim. Eu diria que mais potenciais. Assim, não diria que sortudo. O mapa, quando a gente estuda o mapa, no mapa a pessoa tem ali todos os signos. E ela vai ser de um signo, porque ela nasceu, o Sol estava lá no determinado signo, de vocês, Leão, por exemplo. E aí ela tem outros signos ali em outras casas astrológicas. Tem alguns mapas que eu olho e a pessoa realmente nasceu com bumbum para a lua.
Sabe? Quando aquela pessoa tá no lugar certo, na hora certa, tá tudo sim. Existe, gente. Existe. Olha isso. Existe. Mas se nós falarmos de um signo sortudo, Sagitário, ele é regido por Júpiter, que é o planeta mais próspero, né, da astrologia. Olha. E por quê? Porque eles precisam de uma certa proteção de fato, né? Os aventureiros sagitarianos, que têm aquela energia do mundo, de viajar, de conhecer, de ir atrás, eles precisam, então, de uma proteção a mais aí, de um planetinha que proteja, um anjinho da guarda. Mas não quer dizer que todos os sagitarianos aí vão ser os sortudos, né? Porque nós temos outras coisas no mapa natal. Mas se eu pudesse escolher um signo que tem ali um anjinho da guarda, Sagitário. E qual é o signo que assim, a gente sabe que se cria muitas crenças também em torno disso, porque gera muita curiosidade, então, consequentemente, as crenças ficam ali. Qual é o signo que é o vilão do zodíaco? Dito como vilão. Tadinho, existe. Não existe, né? Existe. Falam dos escorpianos, né? Que os escorpianos são vingativos. E tem quem diga também dos arianos, que são briguentos. Mas aí eu tenho ascendente Áries, eu acho que eles são um pouco também. Mas quando brigam, pouco, assim, né? Falando por mim, assim, no passado, hoje não mais. Mas daí tem aqueles que todo mundo acha sempre bonzinho, né? Que são os cancerianos, que são sensíveis. Meu pai, gente. Mas que não meu pai é um anjo. Eu digo, meu pai é o melhor. Lá de casa, se eu fosse pontuar, e cada um é de um signo. Meu pai é de câncer. Nossa, é o mais querido. Mais de repente, compreensível. Mais compreensível. Mas o que a gente tem que pensar é que absolutamente todos têm os dois lados. Então, se fala muito do escorpião, de ser vingativo, e na verdade isso não é exatamente assim, né? Os escorpianos são extremamente leais quando eles escolhem aquelas pessoas, aquele grupo, eles são mais reservados, então não vai ser para todo mundo. Mas assim como Escorpião e Câncer, eles têm algo que chama memória afetiva, mais do que os outros. Então eles esquecem, mas não perdoam. Fica ali naquela caixinha. Sim. Daí no meio de uma briga vem lá a caixinha número 225A. Sabe que é verdade? Meu pai era geminiano e era bem assim. Gêmeos? Não, escorpião. Não, meu pai era gêmeos. Então eu troquei. Não, é que o escorpião ele tem essa intensidade, o que é muito legal também, porque tudo tem profundidade. E eles têm a capacidade da fênix de recomeçar quantas vezes forem necessárias. Então é muito legal. Então absolutamente todos os signos eles vão ter esses dois lados. São o próprio ariano, né? Que dizem ser briguento. O ariano é um grande líder. E ele é briguento porque o regente dele é Marte, ele é o guerreiro. Ele vai abrir portas, ele vai na frente, ele faz o que precisa ser feito, né? E para isso, muitas vezes, a gente tem que ter aí uma personalidade um pouco mais forte. Às vezes, no ascendente, ser bem mais observado do que no próprio Sol, porque quando a pessoa tem o ascendente, a gente está falando da personalidade da pessoa, aquilo que ela mostra para os outros. Até eu ia te fazer eu ia fazer essa pergunta. Isso. Muitas vezes a gente escuta falar, eu sou leão com ascendente em peixes. Até que ponto o ascendente impacta em traços da minha personalidade, em escolhas, direcionamentos mesmo? Muito. Então é importante se atentar ao ascendente. O Sol, que é o nosso signo, né, que nós já conhecemos, ele fala da nossa essência. É natural em nós, as pessoas percebem, ela tem um jeito leonino. Total. Mas o ascendente é a personalidade. Daquela maneira a gente entendeu, é mais ou menos como se fosse uma máscara. Daquela maneira, a gente entendeu que funcionava naquele meio onde a gente veio. Então, às vezes, uma pessoa que é muito sensível e dela tem lá naquele ascendente um Capricórnio, que deixa ela mais séria, né? Com ar de maior responsabilidade. Foi daquela maneira que essa pessoa compreendeu que ela ganharia espaço, né? O ser aceito, é isso que a gente busca, é o ser aceito. Então, um ascendente, muitas vezes, um pouco mais forte, a pessoa precisou ser guerreira, a pessoa precisou ir atrás daquilo. E, claro que, muitas vezes, quanto mais a gente se apresenta de uma forma, mais as pessoas nos enxergam daquela maneira. Sim. Então, o ascendente é a maneira que a gente se mostra para as pessoas e a maneira que elas nos enxergam.
E aí a gente tem um ponto que é importantíssimo dentro dos mapas, que é a nossa lua. A lua é o emocional, como eu tinha falado no início, que a lua representa emocional. O emocional representa a mãe. Então é naquele momento mais delicado da nossa vida que a gente age com o nosso emocional. E a gente não consegue esconder. Daí a gente não está formando personalidade, a gente está sendo o que a gente veio ser. Né? Então, a lua representa o nosso emocional, a nossa sensibilidade, a maneira que a gente se relaciona com o outro afetivamente, assim como Vênus também que nos traz essa informação. Então, são três pontos que eu acho que é importantíssimo do mapa e que todo mundo deveria saber. É o Sol, o Ascendente e a Lua. E falando, já que nós estamos falando dos signos no geral, e o tal inferno astral, que muita gente diz que é antes do aniversário. Existe de fato? Por que existe, né? Por que acontece esse inferno astral? Eu não gosto de chamar de inferno astral, né? Porque parece que já é um pesado, é um karma. Aí a pessoa já chega perto do aniversário. Não, eu tenho isso todo ano. Meu Deus, o que vai acontecer? Inferno astral. Inclusive já traz já isso, faz parte isso de mim até. Eu acho que vou chegando perto de 16 de agosto. Tá no dia do nosso aniversário, a gente inicia um ciclo. É o nosso ano que está começando ali, né? Então, o nosso ciclo tem um mapa da Revolução Solar mostrando esse novo ciclo. Quando a gente está encerrando ele, que está quase chegando no próximo, é como se a gente estivesse fazendo ali um acertinho de contas. Então, no final do ciclo, dependendo desse ano, ele vai ser um pouco mais pesado ou menos. É um encerramento desse ciclo. Então, tem algumas coisas lá, quando a gente está quase chegando no nosso aniversário, que a gente precisa encerrar mesmo. Que a gente precisa deixar para trás. E a gente precisa quitar a conta, né? Precisa pagar a conta para virar a página. Isso aí. Então, nesse momento, muitas vezes, acontecem algumas coisas difíceis que é para a gente ressignificar e iniciar esse nosso ano de uma maneira melhor, né? Não que não tenha sido anteriormente, mas a gente está sempre evoluindo. Então, quando chega esse finalzinho de ciclo, é essa sensação que dá a gente, mas tudo está dando errado, eu quero... E nem sempre é assim, vocês já devem ter passado por vários finais de ciclos que foram maravilhosos, né? Então, quando a gente tem um ano que é um ano mais leve, esse final de ciclo também vai ser mais leve. Então, esse é o tal chamado inferno astral. Então, desmistificando o inferno astral. E não vamos nem usar. Tem uma outra palavra que a gente possa usar? Não, final de ciclo, né? Final de ciclo. Estamos em final de ciclo. Mas nosso ano vai demorar um pouquinho, Vai. Logo chega, na verdade. Passa muito rápido. E esse ano está passando muito rápido. Nossa. Mas deixa eu aproveitar, Vanessa, então, te perguntar, que eu acho que todo mundo tem muita curiosidade, não tem como não questionar. Estamos em 2025. O que a gente pode dizer, num geral, assim, do que esperar os signos nesse ano? De todos os signos. Tá. É importante a gente lembrar, gente, que dentro do nosso mapa, eu vou ter todos os signos, né? Então, ali, muitas vezes, a pessoa tem outros signos que são bem mais importantes para ela dentro daquele mapa do que o próprio signo solar. Por exemplo, agora aconteceu esse eclipse em Virgem. Os virginianos vão sentir, mas também pessoas que têm outros planetas a 23 graus, que foi onde aconteceu o eclipse, também vão sentir. Então, o que a gente pode dizer aí? Que Júpiter está no signo de Gêmeos, que é o planeta da prosperidade, já vem desde o ano passado, segundo semestre passado, e todo esse primeiro semestre beneficiando esse signo. Então, as pessoas que têm esse signo de forma muito forte dentro do seu mapa, talvez tenham sentido que esse ano as coisas... E eu escutei um monte, né? Fazendo cada mapa, que esse ano as coisas andaram um pouco melhor, que elas deslancharam em alguns projetos que elas tinham. Júpiter está passando por Gêmeos e ainda fica até o meio do ano. É claro que quando a gente estuda o mapa, a gente identifica em casa astrológica, porque daí tu vai entender em que área da tua vida. É na área financeira, é na minha casa, é no trabalho, aonde isso está acontecendo. No segundo semestre de 2025, vai acontecer, então, no signo de Câncer, porque passa para o próximo signo. Então, também trazendo uma proteção para os cancerianos e para as pessoas que têm, de forma muito potente, esse signo dentro do mapa. Depois a gente tem essa movimentação de Urano para Gêmeos, né? Que traz... Gêmeos
tem essa capacidade de fazer muitas coisas no mesmo tempo, isso porque tem muita inteligência, né? Então, quando Urano entra em Gêmeos, a gente está falando de inteligência. Não à toa a gente está vendo toda essa movimentação da inteligência artificial que vem de uma maneira inacreditável, surpreendente. O que a gente acha que é possível hoje vai ser muito além do que a gente espera com essa movimentação que entra agora em Urano e Gêmeos. Então, para os geminianos também um momento de investir no conhecimento, de investir, quem tem esse conhecimento que passe adiante, quem precisa ainda estudar e aprender, na verdade todos nós precisamos sempre, esse é o momento, mas em especial os geminianos vão sentir essa vontade, né, de ir em busca do que é a sua essência. O conhecimento é a essência do geminiano, né? Então, se a gente for falar aqui de 1 a 1, a gente pode até falar, Gris, mas vocês podem perguntar aqui se tem mais curiosidade. Eu acho que a gente tem que tentar 1 a 1, né? Porque mas eu tenho uma outra curiosidade também, Vanessa. Desculpa te interromper. Claro, não, vamos lá. A gente fala muito, quando tu entra aí para quem está querendo se relacionar. Assim, né? A gente fala muito assim, conhece primeiro o signo lá da figura, né? Para saber se, né, se dá liga. No Instagram sempre aparece para mim. Sim, fulano também um cara pergunta, teu signo é de Leão, então foge. Tem realmente a ver isso? De signo combinar com signo, de dar mais certo? Tipo, o leão dá mais certo com o quê, por exemplo? Mas, olha, eu já querendo fazer uma consulta, aproveitando. Claro. Mas tem essa relação mesmo, Vanessa? Tem, de uma maneira um pouco diferente do que as pessoas acham, mas tem. Eu tinha uma amiga que ela estava saindo com uma pessoa que ela não conhecia muito e eu disse, não tem medo. Não, eu peguei todos os dados, eu tenho CPF, tenho RG, já fiz uma pesquisa. Não, mas perguntou data de nascimento e horário, é só isso que a gente precisa. Eu adorei. Isso as pessoas não perguntam, né? Porque muita gente também não sabe, né? E horário. E aí a gente... Não, a certidão de nascimento traz. Sim, na certidão de nascimento. Começou a conversar, manda uma fotinho da tua certidão de nascimento. Eu até vou olhar minha certidão também, porque assim, eu sempre fiquei na coisa que a minha mãe disse. Uma baita dica para quem, gente, uma baita dica aqui, ó, para quem tá começando um relacionamento, tá começando a conhecer alguém aí, antes de dar qualquer próximo passo, pede uma fotinho da certidão de nascimento dela. Data de nascimento e horário, né? Se souber a cidade de nascimento, importante também. Melhor. Bom, mas a pergunta de vocês é, quando a gente faz uma análise de casais, existe um mapa da sinastria. Existe também? Existe. Aí a gente pega os dois mapas e aí a gente vai colocar eles conjuntamente, um sobre o outro, e nós vamos entender ali a compatibilidade em cada área da vida. Porque aquilo que eu falei, nós somos muitas em uma. Né? Então, se o sagitariano combina lá com o aquariano, que combina, né? A gente precisa saber também todo o resto que tem dentro do mapa dessa pessoa para identificar. Então, o canceriano, que tu falaste do teu pai, o signo de câncer tem essa questão da empatia, né? Da sensibilidade, da empatia. Se tiver com alguém que for muito prático, um capricorniano, vai sofrer um pouquinho. Né? A mesma coisa do pisciano com toda a sua sensibilidade e o virginiano com a sua praticidade. Meu filho é de virgem. Minha mãe também. Eu tenho uma filha virginiana aí também, super prática, né? Metódico. Então, o aquariano que tem essa liberdade também liberdade de conhecimento e de se relacionar, é muito parecido com o Sagitário, que também tem essa energia. Né, dessa liberdade que eles buscam, e também com o geminiano que está sempre pronto para se relacionar são energias parecidas, né? Então, quando a gente vai identificar assim de 1 a 1, por exemplo, Leão e Áries são dois signos regidos pelo elemento fogo, né? É uma energia tanto se esses dois se encontram. Leão e Áries? Porque a gente tem por isso que eu sou assim. Mas quando está dentro, quando está na energia de uma pessoa só, está dentro do teu mapa natal, esse Sol em Leão, gente, ele é regido pelo Sol, ele tem como símbolo o Rei Leão. Ele tem um espírito de nobreza. E ele não brilha porque quer, porque é assim, nasceu assim. Né? Se destaca entre os demais, porque é um líder por natureza.
Então, quando a gente tem alguém com Sol em Leão e com ascendente em Áries, essa pessoa é uma líder, né? Vai ter uma vitalidade que as pessoas não compreendem como essa pessoa consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo e por tanto tempo, que essa bateria dura, né, Vanessa? Dura. Bom, eu acordo 4h40, segundo meu E marido, o eu sou Leão? meio psicopata, mas... Qual é o signo do teu marido, Vanessa? Leão. Leão, Aí tudo dá certo. Sim, é uma Eu energia acho de que muita dá. vitalidade, né? Não dá, Acho que Vanessa, dá, né? 20 e 20 poucos anos. anos. 20 anos, acho que dá. Não tem depressão nessa casa. Não tem mesmo. Verdade, não tem. E não tem Com o também que mais, Leão? muita combina? acessibilidade também. É. Falta um pouco de acessibilidade dos outros, porque os dois são mais práticos. Os dois são mais práticos, é verdade. Eu acho que o leonino não tem tantas dificuldades, assim, sabe? De relacionamento. Às vezes existe um preconceito com o leonino, sabe? Olha, assim como tem nos com o escorpião, que eu falei que o escorpiano, as pessoas acham que é vingativo. O leonino, as pessoas acham que às vezes que é muito individualista, que é só ele. Então, vamos explicar sobre isso. Uma pessoa, para que ela possa ajudar as pessoas na volta delas, e todos nós tínhamos que ter um pouquinho disso, ela precisa cuidar de si. Então é natural que o leonino cuide de si, de estar bem, para que as pessoas na volta dele também possam estar. Essa é uma grande forma de generosidade. Então, quando a gente fala do símbolo dele, que é o Sol também, ele faz exatamente a mesma coisa. O Sol primeiro aparece, ele brilha, depois ele aquece todo mundo que está em volta. Ai, que Ó, mas eu tenho aqui uma pergunta de um telespectador que escreveu para nós. Olha. E me deu aqui, ó. Eu vou ler exatamente como foi escrito. Há um mês terminei um relacionamento de 6 anos e meio, o qual já estava postergando o término há quase um ano. Foi difícil, mas estou me sentindo bem agora. Meu Vênus ser em Gêmeos e Júpiter ter estado em Gêmeos influenciou eu ter tomado finalmente essa iniciativa? Eu sou taurina, com o ascendente em Áries. E a pessoa era escorpiano. Tá. Então, o teu ascendente em Áries talvez seja o que mais influenciou nessa tua decisão. No final de 2023, até agora, a gente vai ter mais um eclipse solar, que é dentro desse mês, no dia 29 de março, no signo de Áries. E é o último, ele vem acontecendo desde o final de 2023. E o que diz esse eclipse, né, que acontece em Áries? Ele está no lado oposto de Libra. Libra é o outro, Áries é o eu, é a pessoa sozinha. Então, esse foi um movimento. Vênus retrógrado também te ajudou nessa tua decisão, porque a Vênus retrógrado faz com que a gente precise revisar os relacionamentos, e a gente está com uma Vênus retrógrada. Agora a gente aprendeu, né? Revisão. Então, revisar os relacionamentos. Nesse momento em que a gente encerra vários eclipses entre Áries e Libra, foi muito pensado, foi uma energia muito forte com relação ao que eu preciso para mim individualmente, isso de forma geral, individualmente, e para o outro, porque Libra fala do outro. Então, quantas vezes a gente precisa abrir mão de nós para o que o outro está precisando, né? Para agradar a outra pessoa. Ou ao contrário, alguém que realmente pensa muito em si e começa a compreender que o outro também tem as suas necessidades. Então, esses eclipses que vieram desde 2023, eles fizeram com que a gente tivesse essas reflexões, em especial aquelas pessoas pela qual no seu mapa, que aqui tu me deu algumas características, mas eu não sei outras características do teu mapa, ali possa estar tendo um efeito ainda maior na tua vida. Então, sim, foi um momento de encerramento aí de ciclos em relacionamentos. A gente encerra com esse eclipse do dia 29, encerra um ciclo onde foi muito analisado, muito pensado sobre essas questões do eu e do outro, e talvez tu tenha chegado a essa conclusão que era necessário esse término e provavelmente tenha sido melhor realmente para ti. Que legal, ó, respondido então. Ó, eu quero propor uma brincadeirinha aqui, já que a gente tem 2 minutinhos e pouco. Viu como passa muito rápido, né? Rápido. Esse assunto, nós temos que trazer mais vezes esse assunto. A gente aí já trabalha com antecedência, as pessoas fazendo as perguntas. Sabe o que eu penso? Quase tinha que ter um quadro. Um quadro falando ali dos
dos signos. Ótima ideia. Na semana, né? Como é que está cada signo na semana? Algo rapidinho, ideia. Assim, que entre. Bem legal. Precisamos de patrocinadores para esse quadro. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Nós já temos uma aqui, ó. Nós estamos fazendo nosso merchan também. Uma coisa bacana que também encontro que tu tá falando, Anique, é que as pessoas estão cada vez mais querendo também estudar isso, né? Antes era uma coisa mesmo que era levada muito, talvez, para a diversão, quando nós não tínhamos tanta informação. Que tinha só no jornal, né? No jornal, nas revistinhas que tu comprava. Só que agora, esse assunto realmente eu vejo que muita gente está querendo estudar, se aprofundar nisso. E aí, tu já disseste aí que nós estamos num ciclo também de conhecimento, né? E eu acho super importante. E nós estávamos também num ciclo de comunicação, né? Porque a comunicação ela também veio de uma forma junto. O conhecimento, a gente pode incluir isso, tá? Para 2025 e 2026. Então, é o ano do conhecimento, o ano da comunicação, o ano da tecnologia, o ano do digital. Tudo isso são assuntos de Urano, são assuntos de Gêmeos, são assuntos de Aquário, que são muito evidentes durante o ano de 2025 e 2026. Então, sim, olha a maneira, o quanto mudou a comunicação, o quanto está mais aberto, sim. Quanto está na mão de todo mundo. Só melhorou, né? Só melhorou. Essa liberdade de pensamento, isso vai ser algo que a gente vai sentir cada vez mais. Essa liberdade de pensamento, a liberdade de poder pensar se expressar e fazer aquilo que deseja de uma forma muito mais aberta e mais livre. Com certeza. Com certeza. Também acredito muito nisso. Então, vamos fazer a brincadeirinha? Sim, a brincadeirinha assim, a gente pode sempre, né? Um pouquinho, a gente pode, né? Produção. Uma brincadeirinha. Se pudéssemos resumir cada signo, uma palavra só, Vanessa. Uma só. Característica aí, né? O ponto mais forte. O que tu vai saber muito mais. Eu tenho que pensar nas melhores palavras para cada um. Nós botamos em saia justa, não é saia justa o programa. Não é saia justa com elas. E nós temos que pensar se nós vamos lembrar de todos os signos. Aí que tá, eu ajudo. Já vamos até olhar. Eu sei que o primeiro, então, é Áries, né? Áries. Deixa eu puxar. Áries. Guerreiro. Tá. Depois de Áries vem Socorro. Touro. Conforto, olha aí. Aqui, eu já peguei, ó. Gêmeos. Comunicativo. Tá. Câncer. Sensível. Empático também, uma boa palavra para câncer. Cadê aqui? Leão! Espelho. Vitalidade é a palavra. Ótimo. Virgem. Perfeccionismo. Esse é muito clássico, né? Libra. Equilíbrio, né? Harmonia. Escorpião. E é harmonia mesmo? Eles tentam. A minha mãe, eles tentam. A minha mãe. Esse é o objetivo. A mãe tenta, eu sei, mãezinha. Escorpião. Intensidade. Eu tenho um em casa. Sagitário. Aventura. Capricórnio. Trabalho. Aquário. Liberdade. E peixes. Sensibilidade, compaixão. Peixes, ela falou mais, maravilhosa. Ela falou mais. Tudo maravilhosa, ela não hesitou, a brincadeira foi nada combinado. E ela aqui, ó, rapidinha. Pena assim, ó, eu gosto sempre de uma resenha, mas a gente podia falar de uma sombra, né, de cada um, mas não, vamos deixar isso pro próximo. Deixa pro próximo. Então, né? Gente, como é que aquilo ali aumentou? Eu acho que aumentou nosso tempo. Eu não entendi. Só pra entender. Não, eles eles gostaram de ti, Vanessa. A produção. Não, eu achei que eu já estava enxergando. Daqui a pouco eles aumentaram porque eles estão mandando pergunta agora aqui. Estão aproveitando. Tô brincando. Já estão fazendo uma consulta. Pois eu pensei que eu tinha enxergado. Eu enxerguei mal. Porque gente, mas assim, óculos, o papo, vamos falar sério. Falar sobre... Ela é aquariana, né? Eu sou aquariana casada com aquariano. Olha que nem Leão casado com Leão. Que legal. A inteligência. Como é que eu vou ficar falando assim dos aquarianos? Mas seu irmão é aquariano, ele é humanitários. Então, o aquário é o signo da liberdade, do humanitarismo. Educados. Não entendi. Opa! O celular respondeu, não entendi o educado. Desculpa, gente. Educados também, mas eles têm esse olhar pelo coletivo, o que muitas vezes parece até frieza, né? É o contrário do que eu tô falando, mas é que é o olhar pelo coletivo de uma forma
talvez a resolver aquele problema de uma forma um pouco mais distante. Quando aquilo fica muito próximo, dá a sensação de perder tal liberdade que o aquariano tanto precisa. Então, as amizades, os relacionamentos, eles são sempre muito generosos, mas que se mantenham aí um pouquinho de distância. Isso é maravilhoso, porque a gente começa a entender também os pontos das pessoas, né? Como as pessoas são diferentes, como elas têm, né? Às vezes ponto forte, ponto fraco. Tu consegue entender, que nem tu falaste ali, né? A minha xará, que é a Vanessa, do aquariano, que às vezes, de repente, se ele se sente muito, talvez, não sei se a palavra é mais íntimo, não o íntimo na questão de relação, mas muito pressionado, ele se afasta. Então, tu vê como é importante saber, né? É difícil namorar com o aquariano. O aquariano tem que dar uma certa liberdade. Espaço. É uma liberdade com respeito. Da liberdade. O que é muito legal para a gente falar aqui é que a gente ficou falando aqui de signos e do mapa, mas o mais interessante de tudo é a gente compreender o quanto nós somos únicos. A cada mapa que eu faço, eu sempre presenteio a pessoa com uma pedra bruta, um cristal diferente para cada pessoa, mas mostrando exatamente isso, assim, que se na natureza a gente tem algo que jamais é igual a uma outra, que é completamente diferente, cada pedra que a gente encontrar, cada cristal que a gente encontrar, nós somos exatamente a mesma coisa, completamente, mesmo quando somos gêmeos idênticos, essas pessoas são completamente diferentes. Então, nós somos únicos e devemos aproveitar aí ao máximo da nossa essência, do nosso potencial, que a gente identifica muito dentro do mapa também, que eu acho tão importante a gente ir atrás do potencial de cada pessoa. Porque a gente nem sabe, né? Ou as pessoas esqueceram, elas vivenciam tantas experiências durante a vida que elas esqueceram aquilo que elas realmente gostam e que é um grande potencial delas. Então, a gente tem a oportunidade de relembrar, de pensar sobre si mesmo, para entender o que eu gostava e que eu não lembro mais. Né? Então, a busca do potencial de cada um e essa liberdade tão esperada e que eu acho que está muito próximo de acontecer, de que cada um possa, sim, fazer aquilo que gosta, que tem vontade de fazer e ser respeitado por isso. Não ter medo, né? Que lindo. Porque a gente fica, acho que, com muito medo, né? Às vezes, de mudar. E a gente tinha que ter medo mesmo, tem até uma frase, isso não é minha, de ficar no mesmo lugar. Verdade. É bonito, né? Essa frase do Instagram. Estamos inspirados. Gente, o papo tá uma delícia. Como a gente havia falado antes, falar sobre astrologia sempre é uma delícia, porque causa curiosidade. Muito. Claro, a gente, acima de tudo, antes de pensar no futuro, viver o presente é fundamental, né? E eu gostei quando a Vanessa trouxe lá no início, que a astrologia também tem a ver com autoconhecimento, que é algo que a gente fala muito aqui no De Cara com Ela. Acho que todas as pautas acabam perpassando por essa palavrinha, autoconhecimento. Cada vez mais a gente fala sobre isso. Quando a gente se autoconhece, fica mais fácil lidar com o outro, fica mais fácil lidar com a gente mesmo. E falar sobre astrologia nos faz pensar sobre várias coisas. Então, assim, obrigada, Vanessa. Obrigada pelo papo. Tu atende online também? É bom falar disso. Eu adoro os atendimentos presenciais, porque a gente está assim, tomando um cafezinho, tá pertinho. Sim. Mas atendo bastante online, atendo pessoas de fora também, tenho atendido muita gente, né, de vários lugares. O Instagram acaba fazendo isso com que a gente aproxima, né? Com que a gente circule por outros lugares. E então atendo online e atendo presencial aqui em Porto Alegre. Legal. Então tá, gente, tá aí a Obrigada. Vanessa, mais uma Adoramos. mulher maravilhosa que a gente trouxe aqui nos estúdios do Poe Streaming TV. E espero que tu tenha gostado. Dá o likezinho aí, acompanha aí o nosso canal, segue as nossas redes sociais, @De Cara com Elas. E a Vanessa também, @Vanessa Fontoura. Vanessa Fontoura. Um beijo, gente. Um bom restinho de domingo para vocês aí, para ti que nos assiste. Até o próximo domingo. Até lá.